Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu não sou especialista e seja bem-vindo ao Vazio Corporativo. E hoje eu vou contar a história de como foi a novela da minha promoção. E foi a novela mesmo, com direito a altos e baixos, a reviravoltas, foram coisas dignas de livro, por assim dizer. Então, meio que para contextualizar, eu venho de uma base pequena da empresa, em um dos cantos do país. E pelo sotaque, óbvio, alguns vão matar ou não, né? Ou quase, né? Vão arranhar na trave, por assim dizer. E eu já era um pouco conhecido pelas famosas gambiarras, né? Pelas limitações da empresa na época. Essa palavra limitação vocês vão ver o tempo inteiro, porque é só limitação, é só limitação, é só bloqueio, é só barreira. E eu já era conhecido por fazer algumas gambiarras, principalmente em VBA, que era uma das coisas que era permitido fazer, né, sem muita incomodação. Até na época, um pouco antes, a gente mexia um pouco com o Microsoft Access, né, já que o Visual Basic era proibido. E chegou um momento que a empresa veio restringir, mudando o pacote Office para um pacote mais standard. E aí acabou sobrando só o Excel e o VBA mesmo. Então, acabei me dedicando em fazendo algumas mini aplicações, ferramentas, dessas que vocês já devem ter visto pela internet, que oculta totalmente a interface do Excel e substitui essa interface todas pelos forms do VBA. E nisso, como sempre foi uma coisa muito prática, né, para você construir, é uma linguagem muito fácil de aprender, muito fácil de adaptar. Então, vamos dizer assim que era quase que uma esteira de produção de mini aplicações. Com foco em tudo, sabe? De controle simples, a análises de dados, a indicadores, dashboards, né? Os dashes personalizados, ou dashes mais robustos, como o Tableau, não eram tão difundidos ou conhecidos, né, vamos dizer assim. Eu mesmo naquela época não faço nem ideia se o Google tinha algo no estilo ao Locker, né, ao Data Studio, se a Microsoft já tinha investido no Power BI. Tudo que eu conhecia eram as planilhas, né? Eram as planilhas que você até poderia salvar como HTML e colocar no local em que todo mundo acessasse lá, se tivesse ou não um servidor PHP para isso, né? Ou só acessando no diretório mesmo. Então já era conhecido por esse tipo de gambiarra, né? Por esse tipo de soluções internas, né? Tinha já uma palavra mais engraçada para isso. Eu não consigo lembrar agora, mas uma hora eu lembro. Então, na época, o TI não desenvolvia para a logística, né? Ele só dava suporte aos softwares que a empresa ia adquirindo. E para a logística não era diferente. Se ela quisesse alguma coisa, ela tinha que comprar, né? Ou ela tinha que tentar fazer. E ela estava muito numa pegada de fazer em casa. Já havia, né, há um ano e pouco na empresa, um setor focado em projetos, processos e sistemas logísticos na nossa filial matriz. Então, essa filial matriz, né, ela já tinha esse setor. O coordenador lá ficou sabendo de mim por meio de outras pessoas. Ele já tinha uma pessoa que desenvolvia, né, que já antes de entrar para a área dele já estava montando aí com o aval de alguns gerentes já do corporativo, aplicações, né, de forma a atender a todas as nossas unidades. Então a área já tinha um desenvolvedor e estava interessado em adquirir mais um. Ou seja, né, a logística botando pessoas de desenvolvimento dentro da área. E assim como o outro desenvolvedor também era da logística, ele também estava ali no meio, então era uma coisa muito versátil para nós, né? Ou, vamos dizer assim, para a área de negócios, porque ia pegar duas pessoas, né? Teria duas pessoas com conhecimento em desenvolvimento, em programação, e ao mesmo tempo tinha um bom conhecimento de logística. Tanto eu como o meu outro colega, a gente vinha da operação de uma certa forma. Eu comecei como assistente de logística. Na verdade, eu comecei como assistente de TI mesmo. Mas como a logística
paga melhor, eu acabei indo para logística. Não foi uma decisão muito difícil, se é que me entendem. Então, ela pagava muito melhor. E aí, fui convidado para ir lá para conversar, para bater um papo, para saber se eu topava ir por corporativo, né, para uma espécie de negociação, por assim dizer, de valores. Porque, em tese, eu teria que me mudar, né, não apenas de cidade, seria uma mudança de estado, na verdade. E beleza, carei o desafio, fui para lá. Aí, chegando lá, antes de a gente conversar, o diretor pediu para você quebrar um galho para a gente aqui, né, tentar uma solução, toque de caixa, uma coisa muito rápida, com uma dificuldade que a gente está tendo aqui. Falei, beleza, né, vamos ver o que é. Ele falou, não, mata esse assunto aí para ele e aí depois a gente volta a falar da sua negociação. Falei, ok, e beleza, né? Só que o problema é que nós tínhamos dois diretores, né? Um diretor que já estava se encostando, não ia se aposentar, ele só ia sair da ativa, mas ia continuar lá incomodando muita gente, que vou chamar de diretor A. E tinha o diretor B, que já estava indo, né, concluindo seus 2 anos de casa, numa pegada totalmente mais hardcore, por assim dizer, né? Muito mais ativo, muito mais agressivo, com coisas tudo, querendo tudo para ontem, ou para ontem se fosse possível. Mas beleza, mas quem me pegou para conversar referente a essa necessidade foi o diretor A. E aí, ele é uma vibe muito mais lenta, por assim dizer, porém quer coisas da NASA, né? Queria coisas da NASA. E foi, não, faz o seguinte, dá uma volta lá dentro da nossa unidade operacional, vai na parte de expedição de produtos e observa lá e depois me diz o que você vê. Aí fiz esse processo, fui lá sem entender direito, né, o que na verdade ele queria que eu fosse fazer, mas ok. Fui lá, dei uma olhadinha, fiquei vendo tudo que precisava ver na parte de saída de produtos, como estava funcionando o processo, como o produto chegava lá, como as pessoas lidavam, né, com ele, as leituras que faziam no produto. Observei a questão de tempo, tudo, e beleza. Depois disso, retornei à mesa dele, né, quase umas 3 horas depois. Ele me perguntou assim, o que você achou? Eu falei, eu achei que há muita ociosidade, né, entre o intervalo de uma atividade até a próxima, né, o processo lá é muito ocioso. Eu falei, isso aí que eu queria que você visse. Então, eu queria medir esse tempo, eu queria ver o quanto a gente está tendo de perda. Falei, tá bom, né? Não era muito o que eu achei que ia precisar fazer, mas ok. E fiquei ali uns 4 dias trabalhando naquele projeto para ele. Estava na metade do que ele queria, que ia levar um pouco mais de tempo, até conversar com todas as pessoas e os sistemas que eu ia precisar extrair os dados de operação. Até que chegou um momento, o diretor B, que é o que eu falei que é o mais hardcore, me chamou, né? Com um tom meio sarcástico, falei, você já começou assim, aí, tá gostando do hotel, tá bom a refeição? Aí eu meio que fiz uma franzida de cara, falei assim, e aí, o que você tem para mim? Aí eu expliquei para ele, o diretor me chamou, pediu isso, aquilo. Aí na hora ele deu um soco na mesa, olhou para o teto, olhou para mim, falou, não, apaga tudo que ele te falou, tudo, vem cá. Ele me chamou para uma outra sala, né, daquelas em que a pessoa vai escrevendo na parede, né, que são tudo de vidro. Não, eu quero que você faça assim assado, eu quero saber onde é que estão nossos atrasos de veículo. Eu não quero saber do processo da expedição, eu quero saber do veículo, se ele está chegando aqui já atrasado, se ele chega no horário e sai atrasado. Então, eu quero isso aqui. O que ele manda fazer, você deleta, apaga e faz isso aqui que eu pedi. Aí lá vai eu tudo de novo, entender todo o caso, ver tudo que precisava, falar com as pessoas, né? Por sorte, todas as informações que eu precisava já eram gerenciadas, né, por esse meu outro colega da área, né, que é o que cuidava desenvolver o sistema que fazia essa gestão do veículo, né, quanto a chegada e a saída dele. Então, tecnicamente, eu tinha ali, falei com o pessoal de transporte, peguei os SLAs de atendimento às filiais e pronto, montei o indicador e passei para ele, eu vou precisar aqui de umas 2 semanas para conseguir entregar o projeto. Então, beleza, a gente estende aí o seu tempo de hotel, você desenvolve, ok. Fiz todo o processo, desenvolvi, conversei, montei, né? Ou seja, ficou muito legal porque
É igual eu falei, eu anulava toda a interface do Excel, ficavam formas e ficou igual aqueles dashes de aeroportos. Então, eu tinha o veículo X, que ia atender um grupo de unidades e de filiais, e esse veículo tinha um prazo para chegar para conseguir atender, eu já contemplando o tempo que ele ia esperar aqui dentro, né, da unidade até o processo de operação inteiro ser realizado. E aí, beleza, montei, apresentei, eles gostaram, tudo. Fui lá, fizeram um monte de comentário, fizeram um monte de pergunta, pediram mais um monte de coisa em cima. Eu falei assim: não, dá pra fazer, tá tranquilo, isso aí tá fácil, já tem na informação que eu navego, só não tá visível, não. Beleza. Aí virou bem, dá um tempinho pra gente. Tá bom, levantei, saí da sala, voltei lá para a área do escritório em que fica, né, a turma da área que eu estava pleiteando uma vaga. Aí os diretores saem da sala, ficou só o coordenador, né, que tinha conversado comigo, e me chamou: vem cá. Aí eu cheguei lá, ele falou assim: ó, beleza, você passou. Eu falei assim: como assim eu passei? Ele falou: é isso que eles queriam te testar, né? Te deram um projeto meio perdido para ver se você conseguia entender o que queria desenrolar, e você desenrolou, não entregou porque ele não era o que eles queriam, era só para te testar mesmo na mudança. E depois passaram o projeto que eles de fato queriam que você entregasse, né? Eles estimavam que você ia levar um mês, você pediu 2 semanas, então você atendeu antes do prazo esperado, deixou eles muito contentes. É isso, essa era a sua prova de negociação. Agora você pode dizer aí o quanto você quer ganhar, que eu digo se está dentro do possível ou não, e a gente começa a transitar a sua vinda para cá. Bom, beleza, então se é isso, ok. Sentamos, negociamos valores, tudo, beleza. Agora você volta lá para a sua unidade, a gente vai movimentar aqui, né, com o RH das duas, e a gente começa a te manter atualizado do que vai acontecer. Bom, beleza, voltei para a minha unidade, e aí passou uma semana, passou 2 semanas, 3 semanas, e ninguém falava nada. Eu falei assim: ué, o que aconteceu, né? Pô, será que desistiram? Aí na terceira semana eu falei: vou dar um toque no coordenador lá para saber se deu tudo certo ou não. Eu sei que ia levar um tempo até os dois RHs se alinharem, eles entenderem tudo que ia envolver na questão, fora o salário que eu pedi, né, os valores que são auto-incluídos nessa negociação, que é a questão de transferência. E aí vem a notícia que o diretor 2 sai da empresa. Ele era diferente do diretor 1, que já tinha até uma plaquinha de patrimônio, né, na nuca. O diretor 2 ele tinha um contrato só de 2 anos e não quis renovar, ele acabou aceitando o próximo de uma outra empresa e acabou indo. E aí pensei: putz, e agora? Conversando com esse coordenador, né, eu falei assim: vou ter que começar isso tudo de novo com o próximo diretor. Ele falou assim: não, a gente só precisa que um novo diretor chegue, né? Mas como o diretor que saiu, ele já estava uns 20 dias antes negociando com a empresa a sua saída, já tem uma outra pessoa entrando aqui, mas a conversa vai ter que começar de novo. A sua provinha para entrar já está pronta, né? Mas vai ter que esperar ele se integrar aqui, conversar com você para depois levar você de volta. Falei: então, tá bom, né? Um mês depois, esse diretor vem à minha unidade para conversar comigo. Explicou tudo o que ele queria, ele viu o projeto que eu fiz, que estava em funcionamento lá na unidade, perguntou se estava tudo bem comigo, se a proposta era o que eu queria. Eu falei assim: não, a proposta me atende, tudo direitinho, né, e tá ok. Eu falei assim: houve uma mudança na cidade em que eu ficaria, em vez de eu ficar no polo, né, no nosso centro, na nossa matriz logística, eu ficaria na cidade que fica o outro desenvolvedor, que o desenvolvedor que eu faria parceria com ele, ele não mora na mesma cidade, ele mora numa outra cidade que tem uma outra unidade nossa. E aí ele ficaria por lá, e eu ficaria nessa mesma cidade já, né, para unir forças ali e continuar desenvolvendo para a empresa. Não, beleza, tudo certo, então eu vou voltar, né, para a matriz, vou ver com os RHs como ficar essa negociação e a gente continua. Beleza. E aí, ele fez todo o processo da parte dele lá, e faltava daí o gerente desta área que eu ia entrar, me dá o ok: ó, se é tudo certo, você pode vir agora para cá para começar a ver apartamento, ver casa, ver o que você precisa. Ok, beleza, fiquei na guarda, passou um mês, passou 2 meses, aí no terceiro mês o diretor voltou na unidade para ver alguma coisa que ia precisar de reforma na unidade que eu estava, e me viu lá e falou: o que você está fazendo aqui ainda? Eu falei: estou esperando o gerente me dar o ok, eu já mandei mensagem, tudo, mas não tive nada. Ah, não? Então beleza.
Eu sei que ele saiu da minha sala, fez uma ligação, 20 minutos depois, o gerente lá disse, ó, já vi aqui tudo, você pode vir hoje, pode vir amanhã, já para ver a parte de casa. Então, ou seja, depois de muita enrolação, num processo que levou aí quase 6 meses após a minha provinha, eu consegui ingressar no corporativo na área de desenvolvimento focado para logística, sem ser da área de TI. E é isso. Assim como eu acredito que muitas pessoas que estão em áreas de tecnologia hoje provavelmente fizeram o mesmo caminho. Vieram de uma área apartada, né? Seja um escritório, ou seja logística, ou seja com compras, o que for, e acaba indo para a área de TI de uma certa forma. No meu caso, até hoje, eu não fui para essa área de TI, mas continuo desenvolvendo como se eu fosse um cara de tecnologia.